12, versos 7 a 10, diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então aí é que eu estou forte. Eita Deus, aleluias. Sente-se de Bíblia aberta, por gentileza. Glória a Deus. Queridos, que o Senhor fale conosco, nos ensine, abra o nosso entendimento, para nós aprendermos da palavra de Deus. Toda glória, toda honra, louvor e exaltação seja dada ao nome de Jesus. E eu sei que o Espírito Santo está aqui para nos ministrar na palavra, porque eu convidei o Espírito Santo para ser o pregador da noite. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é o espinho na carne. Amados, tenho ouvido poucas ministrações a respeito desse tema, falando a respeito do espinho na carne que o apóstolo Paulo referencia em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. Porque existe uma polêmica, uma controvérsia teológica e muitas opiniões diversificadas a respeito do que é ou do que era o espinho na carne do apóstolo Paulo. E nessa noite, queridos, com ousadia, com temor diante de Deus, com humildade, dizendo para os meus queridos que eu não sou o dono da verdade e nem tenho a plena interpretação da palavra, mas naquilo que o Senhor me deu e eu creio, eu vou repassar para os irmãos, respeitando a opinião e o pensamento individual de cada um de vocês, mas que o Espírito Santo traga, em nome de Jesus, cativo nessa noite, começando pelo meu, todo pensamento e todo entendimento ao conhecimento da palavra de Deus, para que haja edificação nas nossas vidas, para que nós possamos ser confrontados pela palavra, lavados pela palavra e regenerados pela ação do Espírito Santo. Aleluias. Muito se tem falado a respeito do espinho na carne do apóstolo Paulo. Vou trazer aqui algumas ideias principais a respeito do espinho na carne que Paulo referencia, para que nós possamos discorrer dentro desse tema com a base que é apresentada por outros pregadores, por outros professores, teólogos. Por exemplo, uma das interpretações é que o espinho na carne do apóstolo Paulo se tratava de uma enfermidade. Dizem alguns aí que pregam e ensinam a palavra, que o espinho na carne do apóstolo Paulo era uma doença terrível, que ele trazia no corpo dele e que ia somente piorando, e que atrapalhava muito o ministério dele e fazia ele sofrer. É uma das vertentes de opiniões a respeito do espinho na carne do apóstolo Paulo, uma terrível
enfermidade. Eu não estou dizendo que é. Eu estou dizendo que essas são as principais vertentes de interpretação do texto. Outros dizem que o espinho na carne do apóstolo Paulo eram tentações sexuais. E já chegaram até mesmo ao cúmulo de dizer que o espinho na carne do apóstolo Paulo era homossexualidade. Sério? Que era algo que ele lutava contra, mas que de vez em quando caía em tentação, e aquilo para ele era como uma verdadeira morte. Estou apenas trazendo os pensamentos, estou trazendo as vertentes a respeito do assunto. E são as principais interpretações. A primeira que é a enfermidade, a segunda, tentações sexuais. E a terceira, que muitos aceitam, é de que era um demônio que acompanhava o apóstolo Paulo e o tentava, o perturbava. Já ouvi alguém dizer que o espinho na carne do apóstolo Paulo era porque Paulo sofria de epilepsia. Baseado no que ele diz, porque ele fala que ele se esbofeteava. Então, segundo esse entendimento, o espinho na carne de Paulo, segundo alguns, era epilepsia causada por um espírito maligno. Meu Deus, muitas imaginações. De formas, queridos, que eu acredito, como esse é um tema que não é muito pregado, sim ou não, irmãos? Porque os pregadores têm medo, têm receio de pregar sobre o assunto, por causa que a Bíblia não é clara diretamente em dizer o que é. E é necessário haver uma pesquisa, é necessário haver uma interpretação. Mas o que eu entendo, o que eu conheço de teologia, de interpretação de texto, eu não saio de dentro da exegese que diz que a Bíblia interpreta a Bíblia, que a Bíblia explica a Bíblia. E se o apóstolo Paulo fala de algo que não fica muito claro do que é que ele está falando, somente a palavra de Deus pode trazer a luz e a resposta correta, direta, para nós entendermos o que era o espinho na carne do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Então, amados, nessa noite, nós vamos tratar do assunto, sabendo apenas uma coisa, que a palavra espinho dá ideia de três coisas. Quais são? Dor, aflição, sofrimento e humilhação. O espinho na carne do apóstolo Paulo lhe causava dores físicas e espirituais. O espinho na carne, na vida do apóstolo Paulo, lhe causava aflição. O espinho na carne, na vida do apóstolo Paulo, lhe causava sofrimento. E um dos resultados desse sofrimento era que ele passava por muita humilhação. E já tem alguém olhando para mim e dizendo: pastor, vá direto ao assunto, que o senhor está dando muito rodeio. É bom assim, porque aí você vai ficando com vontade, com interesse de ouvir a palavra nessa noite. Nós vamos trabalhar primeiramente, queridos, por eliminação. O que é isso? Primeiro eu vou eliminar o que o espinho da carne, na carne do apóstolo Paulo, não era, para depois nós sabermos o que ele era. Vocês entenderam? Amém? Glória a Deus. Espera aí que daqui a pouco você vai entender e vai descobrir no final que cada um de nós tem o seu espinhozinho. E
olhos tem uns espinhozão. Glória a Deus. Primeiro, por eliminação, enfermidade. Embora alguns estudiosos da Bíblia e teólogos ensinem que o espinho na carne do apóstolo Paulo era uma enfermidade, nós podemos constatar realmente, de acordo com a palavra de Deus na Bíblia Sagrada, que Paulo sofria de uma enfermidade grave. Essa enfermidade era uma enfermidade nos olhos. E essa enfermidade era uma enfermidade que na época não tinha cura. Alguns oftalmologistas do dia de hoje chegam até mesmo a arriscar a dizer que Paulo sofria de oftalmia, que era uma inflamação nos olhos, que fazia com que ele fosse aos poucos perdendo a visão, e tinha épocas, dependendo do clima da época, os olhos do apóstolo Paulo inflamavam, inchavam, supuravam e ficava uma coisa feia. Sabemos pela palavra que o apóstolo Paulo tinha uma enfermidade nos olhos. Mas a enfermidade dos olhos de Paulo não era o seu espinho na carne. Pastor, onde é que a Bíblia diz que Paulo tinha uma enfermidade nos olhos? Nós vamos entender pela palavra, começando por Gálatas capítulo 4. Vamos para a Bíblia. A enfermidade de Paulo atrapalhava muito, mas não era o seu espinho na carne. Gálatas capítulo 4, verso 12 a 15, diz assim: irmãos, rogo-vos que vos torneis como eu, porque eu também me tornei como vós, nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que, por causa de uma enfermidade da carne, vos anunciei o evangelho a primeira vez, lá na Galácia. Aquilo que na minha carne era para vós uma tentação, não o desprezastes, nem o repelistes. Antes o recebestes como a um anjo de Deus, mesmo como a Cristo Jesus. Onde está, pois, aquela vossa santificação? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os vossos olhos e me teríeis dado. Paulo, quando chegou na região da Galácia, ele parou numa determinada cidade dos Gálatas, porque ele estava muito enfermo dos olhos. E por causa dessa enfermidade, até que ela melhorasse, ele se demorou na região da Galácia e pregou o evangelho aos Gálatas. De formas que o que parecia nele, o que era visto nele da enfermidade, era uma coisa, como ele mesmo disse, que dava para ser repugnante. Mas os Gálatas não olharam para a enfermidade dele, mas deram ouvido à palavra que ele pregava, e o receberam e abraçaram pela palavra que Paulo pregava. E ele mesmo diz que vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, e tiveram por mim um amor tão grande, que se possível fosse, vocês arrancariam os vossos próprios olhos e trocariam-os com os meus. Aleluias. Então, nós começamos a compreender que o apóstolo Paulo tinha uma enfermidade nos olhos que atrapalhava o seu ministério, mas não poderia ser colocada como sendo o espinho na carne. Fazendo um pouquinho mais de pesquisa na palavra, fique tranquilo que você vai já entender, queridos, para que chega já em você e em mim. Por causa dessa doença, Paulo não escrevia as suas próprias cartas. Romanos capítulo 16, verso 21 e 22. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador,
e Lúcio, e Jason, e Sosipatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevo esta carta, vos saúdo no Senhor. A carta aos Romanos, ela é de autoria do apóstolo Paulo, por inspiração do Espírito Santo, mas ela foi escrita por Tércio. Não foi Paulo quem redigiu, não foi Paulo quem escreveu. Paulo ditava, falava e alguém escrevia. Em algumas cartas, quando a visão de Paulo estava melhorzinha, ele escrevia 1 ou 2 versículos. E depois ele colocava: isso eu escrevi com a minha própria mão. 2 versículos. 1 versículo. Em uma determinada carta, Paulo disse assim: vejam aí, com tão grandes letras vos escrevi isso. 1 versículo. E o restante, narrada e escrita por um dos seus cooperadores. Quem está entendendo, irmãos? Quem já sabia disso? A igreja não sabia disso. Estamos aprendendo, amém? 1 aos Coríntios, capítulo 16, verso 20 e 21. Você começa a ver que Paulo não era super-homem, né, irmão? Um homem como qualquer um de nós. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Esta saudação é de meu próprio punho. Quem? E acabou aí o que ele escreveu na carta todinha. Glória a Deus. O que foi que ele escreveu com a mão dele? Só a saudação. E o resto? Ele ditou e alguém escreveu. Por quê? Porque Paulo sofria de uma enfermidade nos olhos. Dá para entender, queridos? Ele tinha dificuldade de ler e de escrever, porque não conseguia ver bem as coisas. E de vez em quando essa enfermidade se agravava e o apóstolo Paulo ficava com os olhos horríveis. Foi a condição que ele chegou na Galácia, e quando ele pregou o evangelho lá, o povo recebeu e o abraçou e o amou de tal forma que ele diz que, se fosse possível, eles teriam doado os olhos para ele. Glória a Deus. Ele disse: vocês não me desprezaram, mesmo olhando para a minha aparência, o que era uma tentação para vocês. Como era que chegava lá um apóstolo com os olhos tão doentes? Aleluia. Colossenses capítulo 4, verso 18. Esta saudação é de próprio punho, de Paulo. Lembrai-vos das minhas cadeias, a graça seja convosco. Foi tudo que ele escreveu de Colossenses, com a própria mão. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 17 e 18. Esta saudação é de próprio punho, de Paulo, que é o sinal em cada epístola. Assim escrevo. Qual era o sinal de que a carta era verdadeiramente de Paulo? Paulo se esforçava e escrevia a saudação. E outra pessoa era quem escrevia o conteúdo da carta que Paulo ia narrando. Quem entendeu, irmãos? Quem não sabia disso? A igreja todinha. Glória a Deus. Pastor, é culto de domingo, não é escola. Todo culto a gente aprende. De formas, queridos, que Paulo tinha uma enfermidade. Eu posso mostrar mais, mas eu não preciso disso porque já mostrei. Entendemos? Então nós eliminamos a enfermidade nos olhos de Paulo. Não era o espinho na carne de Paulo. Por quê? Porque se fosse, o espinho estava resolvido. Por quê, pastor? Ele ficou bom dos olhos? Não, mas tinha quem escrevesse para ele. Você dá para entender? Alguém escrevia para ele. Então o espinho estava quebrado. Então essa enfermidade não era. Tentação sexual. É o que dizem por aí que era o espinho na carne de Paulo. Entenda. Paulo era solteiro por opção.
porque queria ser solteiro. Ele preferia ser livre das obrigações do casamento para se dedicar só ao evangelho. Aleluias. 1 aos Coríntios, capítulo 7, verso 7 ao 9. Aleluias. Contudo, queria que todos os homens fossem como eu mesmo. Quem está falando? Paulo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um deste modo, outro daquele. Quer dizer, um caso, outro fica solteiro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes seria bom se ficasse como eu. Ele era solteiro porque ele queria. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor se casar do que viver pegando fogo. Entenderam? Então, queridos, Paulo era solteiro porque queria ser solteiro. Se Paulo vivesse debaixo de tentações sexuais, o que era que ele fazia? Se casava. Porque ele mesmo ensinou e escreveu: é melhor se casar do que viver abrasado, viver pegando fogo. Você é solteiro? Sou. Pastor, não aguento, eu vivo pegando fogo. Então ora, procura emprego e se case. Glória a Deus. Não, pastor, não estou nem aí, eu sou tranquilidade, eu sou uma caixa d'água. Vá pregar o evangelho que você é uma bênção. Aleluia, glória a Deus. Cada um defina nessa área o que quer para a sua vida. Quem não aguenta ficar solteiro, se case. Bem claro, não é? Então logo nós entendemos que o espinho na carne do apóstolo Paulo não era o quê? Tentação. Vocês estão muito calados, vou começar a mexer com vocês. Diga para o seu irmão, vira aí para o irmão. Diga assim: irmão, aprenda que o espinho na carne de Paulo não era a enfermidade dos olhos. Também não era tentação sexual. Diga, o espinho era outra coisa. Talvez você tenha. Ixi. O pessoal agora ficou interessado de saber. Pastor, não tenho não, pastor, tenha calma. Paulo diz, querido, em 1 aos Coríntios capítulo 7, que ser solteiro é bom porque fica livre. 1 aos Coríntios 7, 32 e 33. Pois quero que estejais livres do cuidado. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor e como há de agradar ao Senhor. Aleluia. Ei, tu é casado, pode dar glória não. Mas quem é casado, cuida das coisas do mundo. Quer dizer, de trabalhar, ganhar a vida, correr atrás do dinheiro. Do mundo e de como agradar a sua mulher. Fica preso. Por isso, o apóstolo Paulo era missionário, tinha chamada missionária, queria viajar, sabia da chamada dele, ele não ia estar arrastando uma mulher para cima e para baixo, e nem uma carrada de menino. Então Paulo era solteiro por opção, e ele então não vivia abrasado e não tinha problemas com tentações sexuais. Oh, coisa boa! Então tentações sexuais não eram o espinho na carne do apóstolo Paulo, e nem tão pouco Paulo era homossexual. Essa também não colou.